E quem está chegando para conversar com a gente é o Túlio Amâncio, direto de Brasília, porque o presidente Lula, depois de um bom período aí despachando do Alvorada, apenas com reuniões virtuais, teve agora há pouco uma reunião com o chanceler, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, justamente para tratar dessa crise deflagrada aí com a guerra no Oriente Médio e com foco principal na retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Havia uma grande expectativa, como a gente informou aqui, que essa fronteira do Egito fosse aberta para que os brasileiros e pessoas de outras nacionalidades pudessem sair, o que não aconteceu. Esse plano acabou frustrado hoje, mas o Túlio Amâncio está aqui na linha com a gente para trazer as informações dessa reunião do presidente Lula com o chanceler. Boa tarde, Túlio. É isso, Adriana. Boa tarde a você, ao Fábio França, a todo mundo que acompanha a Band News FM. Eu falo ao vivo aqui do Palácio do Itamaraty. Eu estou no comitê de imprensa do Itamaraty. A gente tenta ficar mais próximo aqui das atualizações que podem chegar. Agora são 4 horas da tarde aqui no Brasil, 4h14, 10h14 na faixa de Gaza. À noite é muito pouco provável que a fronteira seja aberta, então a gente fica na expectativa para amanhã. Aqui a gente está sempre assim, sempre na esperança do dia seguinte, e é dessa forma também que vivem os brasileiros com quem eu tenho mantido contato, que estão lá. Como você disse, Adriana, o presidente Lula hoje ele recebeu o chanceler Mauro Vieira, recebeu também o Celso Amorim, que é seu conselheiro na área de política, na área de relações internacionais, na área de política externa. E o Lula foi informado, primeiro, do plano de resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, e também foi passado para o Lula essa proposta de resolução que deve ser discutida hoje, mais tarde, no Conselho de Segurança da ONU. O que aconteceu é que o Brasil pegou o texto que foi apresentado pela Rússia no último encontro, no final da semana passada, pegou outras propostas de outros membros, né, de alguns dos 15 membros, fez algumas alterações e compilou num documento com 6 itens, entre eles um cessar-fogo, entre eles a condenação da ação terrorista do Hamas, pede um corredor humanitário. Então passou de uma proposta de resolução de 9 para uma de 11 itens. Isso foi apresentado então para o presidente Lula, e a expectativa é que essa resolução seja votada hoje. Ela passa a valer caso nenhum dos 5 países, né, que tem direito a veto acabe vetando, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, China estão entre os países aí que têm direito a veto. E outra a Rússia, coisa né? Importante e a Rússia, exatamente, que apresentou esse texto que foi mexido pelo Brasil. Outra coisa importante que foi passada para o presidente Lula é a rota de resgate desses brasileiros quando eles conseguirem sair da faixa de Gaza. Eles farão essa travessia de ônibus, né, na fronteira de Rafah com o Egito, seguirão de ônibus por uma estrada por 400 quilômetros mais ou menos até a capital do Egito, a cidade de Cairo. Lá o avião da presidência, que agora está em Roma, já estará em Cairo para resgatar esses brasileiros. E aí o ônibus vai fazer uma parada técnica na Espanha, depois outra em Recife, e o destino final deste avião será aqui a capital federal, Brasília. Só para finalizar, Fábio, tem uma atualização nos números, tá? Esse grupo que conta com brasileiros que deve vir, nesse grupo que deve vir nesse ônibus presidencial, ele conta com 32 pessoas agora. São 22 brasileiros, 7 palestinos que têm identidade de imigrante aqui do Brasil e 3 parentes diretos de brasileiros, esposa, marido. 16 desse grupo estão na cidade de Khan Yunis, também ao sul da faixa de Gaza, a 10 quilômetros da fronteira com o Egito, e outros 16 estão em Rafah, a 1 quilômetro da fronteira. Eles só não vão a pé para a fronteira porque tem que levar malas, então tem um ônibus à disposição dos brasileiros que estão em Yunis e outro ônibus à disposição dos brasileiros que estão em Rafah.
Agora, sobre a situação dos brasileiros que foram repatriados de Israel, já foram quase 1.000 brasileiros, um 7º voo de repatriação sai agora às 5 da tarde do Rio de Janeiro, e o Itamaraty faz um pente fino, tá, nos brasileiros que se inscreveram no site que foi disponibilizado pelo governo federal. Por quê? Teoricamente, teriam ainda 1.700 pessoas, mais ou menos, para serem repatriadas. Só que muitos brasileiros fizeram registro 2, 3 vezes. Muitos brasileiros voltaram em voos comerciais e alguns até desistiram de voltar e querem ficar em Israel. Então, o Itamaraty vai fazer esse pente fino para ver, de fato, qual é o número ainda de brasileiros que querem voltar para o Brasil e, segundo o governo federal, vai oferecer quantos aviões forem necessários para resgatar esses brasileiros, viu, Adriana e Fábio? Tá certo, Túlio. A gente, nesse momento, não tem esse número, então, de quantos brasileiros mais estão nessa lista, porque vai esperar esse pente fino primeiro, né? Exatamente. Na teoria, se fosse só pelo número de inscrição, número de inscrições, seria mais ou menos 1.700 e pouquinho, mas como esse número foi inflado, né, pelos brasileiros que se inscreveram mais de uma vez, agora tem quem veio de voo comercial, quem quer ficar, então o número tem que ser atualizado, com certeza vai cair esse número, viu? Ô Túlio, só uma dúvida, por favor. Primeiro, quando você falou o nome da cidade da Espanha, deu uma picotada, é Las Palmas, né? A escala vai ser em Las Palmas, na Espanha. Picotou bem na hora que você falou. Avião sai de Cairo, vai para Las Palmas, depois para Recife, depois vem para Brasília. E uma segunda questão, existia a possibilidade de o avião sair de Roma e não ir para o Cairo, e sim para uma cidade chamada Arish, que fica a 50 quilômetros ali da fronteira, né? Essa possibilidade foi descartada, talvez por recomendação do governo do Egito. Não sei se essa informação chegou até você. Isso é porque a ONU já está nessa tratativa com o governo do Egito de usar o aeroporto de Al-Arish apenas para ajuda humanitária, para servir de fato como um posto de coleta de comida, de remédios, que todas as nações que queiram ajudar enviem para este aeroporto. Então, esse aeroporto de Al-Arish, que de fato é bem mais perto da fronteira, ele ficaria disponibilizado para ajuda humanitária. Por isso, seria necessário que os brasileiros fizessem esse trajeto de cerca de 400 quilômetros até Cairo. Mas depois que passou a fronteira, aí, gente, a situação é bem mais tranquila. Com certeza, eles vão fazer esse trajeto felizes da vida, porque o que eles estão vivendo de tensão. Conversei com um brasileiro hoje que está em Canhunes, que ele me disse que está fazendo uma refeição por dia, justamente para conseguir administrar o que ele tem de alimento, já que os supermercados não foram recarregados, não foram reabastecidos, né? Desde o dia 7. Desde o dia 7 não entra uma gota de gasolina na faixa de Gaza, que eles comumente usam geradores, então eles não têm gasolina para alimentar esses geradores. Então, a situação está terrível e, com certeza, ir até Cairo será o menor dos problemas para os brasileiros, né? Estão racionando, inclusive, água, né? Não só comida, inclusive água. Não tem água para tomar, tem que racionar o que vai beber de água durante o dia, porque não pode não ter para o dia seguinte. E nesse momento, a dificuldade, a gente compreende a dificuldade da negociação, apesar de todo o empenho do governo brasileiro, é que tem a preocupação do lado egípcio de abrir a fronteira e o país ser inundado, né? Ter uma invasão de uma fuga em massa de palestinos para tentar entrar no Egito. Imagina, repentinamente um país recebe 1 milhão de refugiados, de pessoas fugindo da guerra. Seria uma situação caótica para o Egito. Por outro lado, tem as questões de dentro da faixa de Gaza. O Hamas, que controla a região e, portanto, ainda que extraoficialmente, as lideranças mundiais de todos os países que queiram resgatar pessoas lá de dentro têm que falar com lideranças administrativas do Hamas, ainda que não seja com o braço militar, mas eles estão comandando, então tem que falar. E, além disso, a informação de hoje é que Israel não teria concordado com o cessar-fogo exatamente nessa região da divisa da fronteira com o Egito, e não concordando com esse cessar-fogo não seria possível passar com esses comboios de pessoas que tentam deixar a faixa de Gaza. Não dá para dizer nem de quem é a culpa,
né, Túlio? De quem foi o responsável por hoje o acordo que parecia tão bem costurado não ter dado certo. E acho que não dá nem para dizer se há uma nova esperança, uma esperança mais forte para que saia amanhã. É uma questão de tempo e de uma costura diplomática que é muito difícil e lenta mesmo, né? Mas o que é difícil, Adriana, é a gente acompanhar de perto, conversando com esses brasileiros que estão lá, essa expectativa frustrada. Isso, de fato, é muito triste, porque você vai conversando, eles vão te relatando o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Aí, ontem, noite aqui, sei lá, 10 da noite aqui, passando altas horas da madrugada lá, aí o brasileiro manda mensagem, agora vai dar certo. Vamos sair aqui por volta das 8, 9 horas da manhã daqui. Aí você, além de noticiar, você tem que torcer também, claro, porque nesse momento você não consegue diferenciar as coisas. Mas aí vai e, de fato, não acontece o que era esperado. Israel, ele tem que, primeiro, garantir que não vai ter bomba, né? No momento que esse comboio, esse corredor humanitário for aberto para a passagem desse comboio internacional. Isso Israel não garante. Egito quer que as nações que passem sejam, por exemplo, as nações que estão agindo como o Brasil, que já tem um plano de resgate, um plano de repatriação pronto para a gente nessa situação. Então, se isso for um critério exigido pelo Egito, o Brasil vai passar. A documentação dos brasileiros já estão com as autoridades egípcias. O plano de resgate está pronto. Os egípcios estão informados sobre isso. Mas, por um outro lado, o Hamas também tem interesse de que pessoas de diversas nacionalidades fiquem por lá também para que sirvam até de uma espécie de escudo humano. Então, de pressão, né? Exatamente. Então, são 3 atores aí que o Brasil e a comunidade internacional tem que agir, tem que negociar com cada um deles. Tá certo, Túlio. Qualquer novidade aí saindo do Itamaraty ou do governo Lula, avise a gente da Presidência da República, avise a gente imediatamente, por favor. Essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o Túlio também trouxe as informações, está prevista para hoje, às 7 da noite, com a possibilidade aí da votação de um texto que, enfim, possa aumentar a pressão por um corredor humanitário. Obrigada demais, viu, Túlio?